Eu não sei nem como que eu vou começar esse vídeo, mas muito prazer. Meu nome é Ana Júlia e eu criei esse canal com o intuito de postar devocional toda semana, todo mês, não sei com que frequência eu vou postar, mas Deus me direcionou há uns meses atrás a criar um canal no YouTube focado em palavra de Deus, na palavra de Deus. Mas eu ignorei e continuei seguindo a minha vida como normalmente. E hoje eu senti de fazer esse canal novamente. Então eu decidi não ignorar, decidi fazer esse canal acontecer. E eu tô aqui hoje para fazer o primeiro devocional do canal. E esse primeiro devocional que foi algo que Deus falou comigo há umas semanas atrás a respeito de silêncio. Mas não um silêncio qualquer, um silêncio diretamente de Deus. Um silêncio que às vezes nos incomoda, porque nós achamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está respondendo às nossas orações e que Ele fechou os ouvidos diante das nossas orações. Mas hoje eu vim aqui para esclarecer isso por meio da palavra. E o versículo que eu vou ler hoje é Isaías, capítulo 30, verso 15, que diz: Diz o soberano, o Senhor Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Nesse capítulo, Isaías ele profetiza em um período de instabilidade política que Judá está passando. E em vez de confiar no Senhor, o povo estava buscando alianças militares com o Egito. Ao invés de confiar que Deus faria, talvez o impossível aos olhos deles, mas eles preferiram correr atrás com as próprias mãos e tomar os próprios caminhos. E aí o Senhor, ele confronta essa atitude deles. E a partir desse confronto vem uma reflexão. O problema maior não era a falta de estratégia, era a falta de confiança em Deus. O povo queria respostas rápidas, mas Deus queria dependência. Deus nos revela nesse versículo que a dependência nele não nasce da pressa, nasce da quietude e na confiança. Aos nossos olhos, quando tudo está parado, Deus está agindo. O silêncio de Deus é intencional. O Senhor, ele se cala diante de nós, não é sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um motivo. E é um motivo que lá na frente nós entendemos e olhamos para trás e entendemos que o silêncio do Senhor tem um propósito maior. O silêncio de Deus, ele não significa abandono. Pelo contrário, o silêncio de Deus muitas das vezes é uma resposta. Durante esse período que nós percebemos o silêncio do Senhor, nós precisamos entender que nós devemos estar sensíveis à voz dele. Porque a partir do momento que esse silêncio terminar, nós precisamos estar próximos, íntimos, sensíveis a ele, para que nós possamos ouvir a resposta de Deus. O que o Senhor quer para nós? E por que todo esse tempo houve um silêncio? O Senhor ele nos ensina a permanecermos nele de forma dependente. Dependermos do Senhor. Uma dependência visceral, uma dependência única, que nós não temos com ninguém. Ao ponto de descansarmos em meio ao caos, em meio ao silêncio. Porque nós entendemos que em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa dependência, ele não falha. Ele não erra e ele não vai falhar. Ele vai cumprir o que prometeu. Ele vai cumprir o que ele decretou nas nossas vidas. A palavra nos lembra em Efésios 3:20 que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos no poder em que nós opera. Isso nos ensina que antes mesmo de pedir, antes mesmo de pensar, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que depositar as nossas confianças no Senhor. Nós temos que depositar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Porque Ele é o único que pode fazer infinitamente mais. Além do que pedimos, além do que pensamos, além do que planejamos, além do que sonhamos. Muitas das vezes você tem um sonho, está paralisado, e você acha que isso é porque o silêncio de Deus é maior do que a tua oração. Mas não.
O silêncio de Deus nada mais é do que um despertamento para você tomar uma atitude, para você tomar uma decisão. E que decisão é essa? A decisão de depender no Senhor, de depender do Senhor ao ponto de você entender que não precisa mais de nada, somente dele. E aí sim, as coisas vão começar a acontecer. Quando nós entendemos que o Senhor é tudo que precisamos, que o Senhor é tudo que queremos e que o Senhor é tudo que nós necessitamos. O ar que respiramos, a vida que devemos viver, tudo deve estar baseado no Senhor. Quando nós entendemos isso, a nossa vida começa a fluir e o Senhor ele começa a nos dar respostas em pequenos atos da vida, em pequenos momentos, em pequenas atitudes, em pequenas ações, em pequenas palavras. Quando abrimos a Bíblia e vemos um versículo, o Senhor ele começa a nos responder. Muitas das vezes a voz do Senhor ela não vai ser audível aos nossos ouvidos, mas ela vai estar nas pequenas coisas da vida, sabe? Numa palavra, num versículo, numa conversa com alguém que você ama, que você gosta, ou até mesmo com um desconhecido. O Senhor ele está nas pequenas coisas da vida. Nós devemos ver o Senhor em todas as coisas, porque Ele está em todas as coisas. O Senhor é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. E por isso nós devemos ver o reflexo de Deus em tudo. Mas será que você tem refletido o Senhor na sua vida? Será que você tem refletido a dependência no Senhor? Será que a sua vida tem sido um alvo da dependência de Deus? Ao ponto de você dizer, tudo o que eu tenho é porque eu dependo de Deus e sem Ele eu não tenho nada. Então, o silêncio ele não é o fim da história. Ele é momento de amadurecimento e de dependência.